Volcanic Gold Mines, desenvolvimento e exploração do ouro na Guiné. Bem-vindo, Jeremy. Você poderia começar falando um pouco sobre seu trabalho e os projetos da sua empresa na Guiné? A Volcanic Gold Mines recentemente adquiriu um projeto de ouro muito interessante na Guiné, com uma base de recursos de 420 onças a 2,3 gramas, situado no nordeste do país, em uma área muito próspera ao sul da mina Siguiri da AngloGold Ashanti, que faz parte do mesmo cinturão de rochas. E por que a Guiné é uma ótima oportunidade para explorar o ouro, levando em conta que a mineração no país não é tão fácil como na Austrália ou no Canadá? Essencialmente, o nordeste da Guiné tem uma geologia muito parecida com a dos países vizinhos Mali, Costa do Marfim e Gana, já que o mesmo cinturão de rochas onde os grandes depósitos de ouro estão localizados nestes países passa pelo nordeste da Guiné. Por uma série de motivos, esses depósitos não foram sistematicamente explorados, o que representa uma oportunidade significativa para a nossa empresa. Sim, essa me parece uma oportunidade real. Em se tratando do projeto, você mencionou que já tem um recurso de 420 mil onças. Você poderia nos dar mais detalhes? Certamente. Esses recursos de 420 mil onças são a nossa fundação e o que nos levou a adquirir essa propriedade. Nós acreditamos que os recursos estejam abertos em todas as direções e façam parte de um paralelo maior. Apenas 1 quilômetro desse paralelo foi testado e ainda restam mais 15 quilômetros para testes de perfuração. Qual é o tamanho da área de sua propriedade? Considerando uma variedade de estruturas, a nossa área tem cerca de 1.000 quilômetros quadrados. A propriedade é grande, então. E como é a relação com o governo? O governo detém 25% de participação em nossas 2 licenças principais. Então, as relações com o governo não são difíceis? Não, nós temos uma relação muito boa com o governo, que nos ajuda com as licenças. Como andam as operações no momento? Vocês já fizeram testes de perfuração, mas como podemos ver nessa imagem, vocês pretendem expandir os recursos com o potencial de Agbelém, certo? Desde a aquisição da propriedade em janeiro deste ano, completamos 18 mil metros de perfuração. Grande parte dessa perfuração, cerca de 14 ou 15 mil metros, é o que se denomina perfuração Aircore, que é uma técnica de reconhecimento muito barata e muito rápida. Nós usamos essa técnica para definir as projeções do recurso e definir um alvo para então perfurar com as brocas mais convencionais de circulação reversa e com diamantes, com o objetivo de expandir os recursos. Você mencionou que até o momento o plano de clivagem é de 1 quilômetro, mas qual seria o potencial? 5, 10 ou 15 quilômetros? Em se tratando de potencial de curto prazo, o recurso projetado para a superfície é de cerca de 1 quilômetro por 200 metros. O trabalho que fizemos nos últimos meses aumentou esse alvo para aproximadamente 3 quilômetros por 500 metros de largura. Essa é uma meta para o curto prazo e nós vamos começar a perfurar novamente usando circulação reversa, assim que a estação chuvosa terminar. RC drilling. Fantástico. Vocês também usam garimpagem. Você poderia falar um pouco sobre isso e por que esse tipo de trabalho é vantajoso? Esse é um ponto muito interessante. A atividade mineira artesanal é usada em toda a propriedade, mas de maneira muito específica, seguindo uma linha muito vertical de norte a sul, a mesma orientação onde há depósitos de ouro na mina Siguiri. Is that north-south lineation is exactly the same manner, exactly the same orientation, rather, at which gold occurs at the Siguiri mine. Nós acreditamos que o minério encontrado na garimpagem seja simplesmente a manifestação superficial de um depósito de ouro nas rochas subterrâneas. Portanto, esse tipo de atividade nos permite reconhecer um alvo. Foi exatamente isso que os proprietários anteriores fizeram. Eles perfuraram cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície, onde a garimpagem foi bem sucedida, e encontraram esse recurso. Então, ainda temos muitos quilômetros para perfurar. And that led them to define this resource.
Oh, okay. So That's we've interesting. still got many more kilometers to drill. E vocês poderiam usar esses trabalhadores para a produção futura, porque eles conhecem bem o processo, certo? Sim, o melhor de tudo é que eles são da região. Se você tem uma boa relação com a comunidade local, obviamente você faz de tudo para contratá-los. Excelente. No curto prazo, você disse que precisa levantar de 5 a 10 milhões de dólares para os próximos trabalhos. Você poderia falar um pouco mais sobre os seus planos para o programa de perfuração de 20 mil metros com diamantes e sobre a estimativa dos recursos? Program do you want to do, and when do we see like a 43-101 resource estimate? Nós planejamos começar a perfurar dentro de 1 a 2 meses, assim que as chuvas passarem. Esse programa de perfuração será duplo. Nós vamos usar brocas de circulação reversa e brocas com diamantes nessas anomalias definidas pela perfuração Aircore, da qual falamos anteriormente, para expansão do recurso no curto prazo imediato. On a slide earlier, with a view to immediate term expansion of the resource. Esse processo deve nos permitir definir de 1,5 a 2 milhões de onças até este mesmo período do próximo ano. Além disso, também temos planos para mais perfuração Aircore em áreas proeminentes de garimpagem dentro da propriedade. Por exemplo, temos um paralelo de 6 km de comprimento para perfurar, e nossa expectativa é de que os novos alvos sejam definidos para exploração na próxima estação. This will lead to the definition of further resource targets for drilling. Jeremy, muito obrigado por conversar com a gente. Boa sorte com o projeto e esperamos por uma atualização em breve. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de apresentar minha empresa. Esperamos voltar com uma atualização em breve. Nós conversamos com Jeremy Crozier, diretor executivo da Volcanic Gold Mines. Como vocês ouviram, a empresa já começou com as perfurações e pretende expandir seus recursos de 500 mil onças para aproximadamente 1,5 a 2 milhões de onças. A exploração de ouro na Guiné parece promissora e nós vamos continuar trazendo mais atualizações para você. A empresa tem dinheiro suficiente no banco, mas precisa levantar um pouco mais de capital para cumprir todas as suas metas. More 5 to 10 million to fulfill all the promises they have done here so far, and yeah, we keep. Eu sou Jochen Steiger, diretamente de Genebra, em uma parceria entre a Swiss Resource Capital e a Dukascop TV. Obrigado pela audiência e até mais.